Pai do Senhor, esse é o meu canal e eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. Clica aí no sininho das notificações para você estar recebendo mais mensagens, mais pregações da palavra do Senhor. E se inscreve no nosso canal aí para ajudar o nosso canal e estar sempre aí conectado e recebendo aqui a palavra de Deus para a glória do Senhor. Irmãos, eu queria falar com vocês essa noite sobre o texto de Números, capítulo 12, e algo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, está dizendo assim: a sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, e por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente com o que havemos pecado. Amém? O que eu queria falar para você é que esse texto ele nos dá algumas lições importantes. E o texto nos fala sobre as lideranças de Israel: Moisés, Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, Miriam, a profetisa, que também era cantora, ela também tinha o espírito de alegria sobre ela. Era uma formação de irmãos que Deus vai usar para ser protagonista de uma das maiores histórias da Bíblia. E a Bíblia diz para nós que o texto está nos falando que, por um determinado momento, no capítulo 12, versículo 1, fala-nos o texto sobre o fato de Miriam e Arão estarem descontentes com Moisés. E eles começam a falar da mulher cuxita, uma mulher que Moisés toma, mais uma das suas mulheres, né? A Bíblia diz então que Moisés agora ele é confrontado, ou seja, a Bíblia diz que eles estão falando mal de Moisés. E esse falar mal, a gente sabe que em alguns momentos a gente não tem noção do que se fala por trás ou contra as nossas vidas. Mas o texto está falando aqui que eles vão falar mal. Estão falando da cunhada, a nova cunhada que eles têm agora. E de alguma forma, essa cunhada que entra na família agora é o pivô, porque agora eles estão falando de Moisés por causa da sua mulher. Estão falando de Moisés por causa da cunhada deles. Então, existe aqui uma situação muito importante. E se você olhar para o texto, você vai entender que, na verdade, eles não estavam criticando a mulher ou diretamente a mulher. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui que eles estão falando de Moisés, né, por causa da mulher. Mas no versículo 2, o texto nos fala aqui que eles começam a conversar entre eles, dizendo: mas o Senhor não falou só com Moisés ou também fala com a gente? Não, Deus também fala com a gente. Por isso é que o Senhor agora ouviu. Então aqui nós temos a primeira lição. Qual é a primeira lição? A primeira lição aqui é que estava soprando, transparecendo um espírito de inveja. Algo agora estava sendo mostrado. E é assim que acontece. Às vezes as pessoas vão falar mal de você, não por esse detalhe, ou por aquele, ou por outro detalhe, a sua roupa, seu cabelo, a sua palavra, ou alguma atitude que você fez. Na verdade, eles estão invejando a unção que Deus te deu. Eles não se conformam, por quê? Porque Arão e Miriam também tinham unção.
eles também estavam debaixo de uma unção, um grande chamado, mas eles não conseguiram assimilar isso. Então, para eles estavam dizendo, nós também somos igual a Moisés. E o texto está dizendo aqui que nesse momento, no versículo 2 do capítulo 12, começa a mostrar que a inveja era a ferramenta dessa discórdia. Então eu vim dizer para você que muitas das vezes as pessoas vão se levantar contra você, as pessoas vão perseguir você, as pessoas vão até falar mal de você, mas é por causa da unção que Deus te deu, é por causa da unção que está sobre você, é por causa do jeito que Deus vai te usar, ou o jeito que Deus já está te usando. Mas olha só que interessante aqui, o texto nos fala aqui que nesse meio termo, a Bíblia está falando aqui que o Senhor ouviu. Então eu vim dizer para você que tem muita gente falando mal de você, né? E tem coisas que a gente não precisa nem saber. Em outros momentos nós não sabemos de quem está falando mal de você. Quem é que está falando mal, denegrindo ou de alguma forma criticando o seu ministério. Mas eu vim dizer para você que nesta oportunidade, Deus está ouvindo aqueles que estão falando de você. Talvez você não entenda isso, né? Às vezes a pessoa de Moisés, conforme no versículo, Moisés era um homem muito manso. Dá a entender aqui que Moisés se calou. Moisés preferiu a paz, Moisés não precisou confrontar, Moisés não precisou tomar atitudes, nem procurar averiguar os fatos de que eles estavam falando, algum bochicho, alguma fofoca, algum fermento, não. Mas Moisés era manso, isso significa que Moisés preferiu entregar na mão de Deus. E o texto está tentando nos dizer aqui que há agora aqui um paradoxo. Por quê? Porque agora Deus está dizendo, e o Senhor ouviu. Eu quero dizer para você, quando você é manso, quando você é humilde, quando você prefere entregar na mão de Deus aqueles que estão falando mal de você, você vai ser bem-aventurado. Fique na sua posição, não deixe que o diabo use os irmãos para tirar o seu foco, a sua bênção, a sua atitude. Continue na sua mansidão. Por quê? Porque agora é o Senhor que está ouvindo. Você pode não ter ouvido, mas o Senhor está ouvindo exatamente, palavra por palavra, de quem está falando de você. O Senhor está dizendo para você que nesta oportunidade, Deus vai entrar para tomar uma atitude quanto a isso. De que forma? Quando você sabe que estão falando de você, mas você prefere entregar na mão de Deus. Você não vai lá tomar satisfação, você não vai lá bater de frente, você não vai lá criticar, você não vai lá procurar resolver a situação do seu jeito, dando um ataque de palavra, ataque de atitudes, ou de verbos, ou de situações, mas o Senhor está dizendo para você aqui, confia no Senhor, porque Deus está ouvindo. Tem um momento na nossa vida que nós talvez estejamos dentro dessa situação. Por quê? Tem coisas que você fala de algumas pessoas que parece que não vai acontecer nada, mas eu vim dizer para você, cuidado de quem você está falando, porque tem coisas que Deus não vai deixar passar batido. Tem coisas que Deus não vai deixar passar batido. É o que o texto está dizendo. Moisés preferiu ficar quieto, manso, mas Deus falou, não, isso daí não vai passar assim não, eu vou tomar uma atitude. E aí a Bíblia diz agora que Deus vai chamar a Moisés, a Miriam e Arão. Deus dá um brado no meio do arraial, fala, vão até a tenda, sai, Deus está falando para ele, desce, sai a porta da tenda. Depois a Bíblia diz que Deus chama os três, lá vai Moisés. Moisés provavelmente estava tranquilo, porque Deus chamar Moisés significa tranquilidade. Moisés andava com Deus, mas a Bíblia diz que Arão e Miriam também são chamados. Então dá-se a entender que a cabeça deles começou a doer, a consciência deles. Por quê? Porque eles sabiam exatamente o que eles estavam falando. E a Bíblia diz agora que Deus coloca de um lado o manso, de um lado alguém que tem compromisso com Deus, relacionamento com Deus, e de um outro lado Deus coloca os fofoqueiros. Deus coloca aqueles que gostam de falar mal das pessoas, aqueles que gostam de falar mal dos irmãos, aqueles que gostam de falar mal das lideranças, gostam de falar mal do pastor, gostam de falar mal da família do pastor, gostam de falar mal do dirigente, gostam de falar mal do diácono, do obreiro. Então a Bíblia diz que Deus coloca esses que gostam de falar mal de um lado e aqueles que são mansos, Deus coloca de outro lado. Existe uma diferença. Deus faz acepção de pessoa? É óbvio que não, mas Deus faz distinção de pessoas. Deus sabe exatamente quem é você. E você não pode se justificar, você não pode argumentar com Deus,
Porque por mais que você seja honrado como Miriam e Arão eram, isso não lhe dá o direito de ficar falando mal dos irmãos. Isso é errado. E Deus está ouvindo o que você está falando. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz agora que Deus vai trabalhar. Por quê? Porque é nesse momento que o texto vai nos mostrar agora algo muito importante. Por quê? Porque o texto está falando agora que Deus vai falar com eles. Olha, eu quero falar com vocês o seguinte: ouve as minhas palavras, palavras de Deus, dizendo, se entre vós, né, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, o que Deus está dizendo aqui, se tiver um profeta, se há um profeta ali dentro das terras de Israel, dentro da vontade de Deus nesse contexto, Deus vai lhe dar uma visão. Pô, tive uma visão, igual Ezequiel no rio Quebar, né? Mas é mais ou menos igual Isaías no ano que morreu o rei Uzias. Deus vai dar uma visão. Ou vai esperar o profeta dormir para dar um sonho. Então, a Bíblia nos diz, nesse contexto, pode ver que Abraão, né, foi protagonista quando o rei de Gerar, ele tem sonhos com Abraão, né? O próprio Jacó, a Bíblia diz que ele tem sonhos. Então, os sonhos são dados por Deus também. Então, Deus aqui está falando, se houver alguém, eu vou se manifestar. Mas, ele diz aqui, mas não é assim como meu servo Moisés, em quem é fiel em toda a minha casa, porque com ele falo boca a boca, né? De vista e não por figuras, pois ele é semelhante ao Senhor, é a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temesse temor, não tivesse temor de falar com o meu servo contra Moisés. O que Deus está dizendo aqui é que não é assim com o meu servo Moisés. Moisés é diferente, porque ele é fiel em toda a casa. Ele é fiel em toda a sua casa. Deus está falando aqui da própria casa de Deus. Ele é fiel em toda a minha casa. Moisés era ordeiro, Moisés era obediente, Moisés era pontual, né? Vamos transmitir isso para a igreja de hoje. Moisés é responsável, é dizimista, é leal, é sincero, foge da aparência do mal, não se compactua com fofoqueiro, não compactua com quem se rebelia contra as lideranças da igreja. Então Moisés tinha todo um apetrecho a seu favor. O que eu quero dizer para você é que Deus agora está falando que fala com ele boca a boca, ou seja, Moisés quando falava, era a própria boca de Deus falando. Quando Moisés resolvia falar, era Deus que estava falando, não era uma profecia arranjada ou esquentada na marmita, não, buscada no Facebook, não. Moisés dizia e Deus confirmava. É só você olhar para o texto. A Bíblia diz que Moisés, quando ele profetiza, ele faz uma oração contra Corá, Datã e Abirão, ele diz, se o Senhor criar alguma coisa nova e abrir a terra, engolir essas pessoas, assim aconteceu. Por quê? Porque a palavra de Deus estava na boca de Moisés, porque Moisés era diferente. Moisés era diferente. Então eu vim dizer para você, cuidado de quem você está falando, muito cuidado aonde você está tocando. Por quê? Porque o fato de você ser uma liderança, ser uma autoridade, ter um reconhecimento, não lhes dá privilégio para ficar falando mal das suas autoridades constituídas por Deus. Não lhe dá direito, porque Deus nunca vai quebrar princípios da autoridade. Porque Deus sabe, existe aqui uma liderança constituída, o maior aqui é Deus, depois o maior aqui passa para Moisés, depois vem para Arão e depois chega em Miriam. Então a Bíblia está dizendo o que exatamente, pastor? A Bíblia está dizendo que Deus está trabalhando de uma forma muito objetiva. Então eu vim dizer para você que Deus vai trabalhar. Escuta isso agora. A Bíblia diz que Miriam fica leprosa 7 dias, ou seja, existe uma lepra que está destruindo as lideranças corrompidas, lideranças que não conseguem mais se conter, que não tem mais a satisfação, que não tem mais a humildade de não falar dos outros, que não tem mais o conserto. E nesta oportunidade eu vim dizer para você que Deus ainda é Deus. Deus sempre será Deus na sua vida. Então Ele quer que você nesse momento entenda, nós não podemos comunicar, agregar, nós não podemos aproximar ministérios
de lepra. A lepra que Miriam pegou não era uma lepra, era uma lepra da carne, da doença física, mas espiritualmente fala da lepra da fofoca, da lepra da inveja. Era essa lepra que tinha cometido Miriam. Então você não pode, sendo uma pessoa de Deus, que Deus usa, que Deus faz você pregar, cantar, que você tem o Espírito Santo, emprestar a sua boca para Satanás, porque a pessoa que você está falando mal, ela pode não estar sabendo de nada, mas Deus está ouvindo, e Deus pode e vai cobrar de você. Então não toque nos seus ungidos, não toque nas lideranças constituídas por Deus, porque Deus vai dar vitória e vai dar libertação para você. Deus abençoe, que essa palavra fale fortemente no seu coração.